Fala, bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pubcast na nossa casa. Hoje a gente vai falar de um tema que mexeu muito com a gente, porque ontem sentamos para assistir um documentário, certo? Certo, um tema duro, mas uma vitória feminina é isso que importa. Então, rota a vinheta. Bom, a gente decidiu... Calma, primeiro... Oi, Luana, tudo bem? Ai, a gente nem se cumprimenta. que frieza, né? Você tá bem? Passou a é semana que a gente bem? tá numa burocracia de casamento, essas coisas. Então a gente senta pra trabalhar, a gente tá muito... Focada, trabalho. Trabalho, Vamos acaba lá. o trabalho, corre pra comprar flor. Mas as pessoas que estão escutando a gente, não. Então, você tá bem? Exato. Passou a semana bem? Eu tô ótima, meu amor, e você? Eu tô bem também. E Espero vocês, que... como vocês estão em casa? Espero que vocês tenham passado bem a semana e tenham gostado do tema da semana anterior. Vamos nessa, Agora agora vamos sim. nessa. Bom, a gente sempre tenta trazer aqui temas que a gente discute das coisas que estão acontecendo. E quando a gente descobriu que sairia o documentário da Netflix sobre as campeãs do mundo, as espanholas, a gente falou, pô, não tem como não assistir, né? Agora, na primeira semana, logo depois de sair, vamos sentar e vamos assistir, porque é um tema muito importante e mais do que tudo. Quando aconteceu tudo, as pessoas tiveram várias opiniões diferentes, os homens quiseram se posicionar. Ai, que absurdo que esse feito, né, esse acontecimento que foi o assédio que a Jenner Hermoso sofreu ali, é maior do que o título. Eu vi muito homem jornalista falando isso, né? Ah, por que vocês estão diminuindo o título delas? Elas ganharam o mundo e vocês só falam disso. Bom, pra quem pensou dessa forma ou ouviu alguém falando dessa forma, acho que vale muito assistir esse documentário. Ele é essencial e eu acho que, assim, uma das melhores coisas lançadas no ano. Pra quem tá completamente perdido, não sabe do que a gente tá falando, o Rubiales, que era o presidente da Federação Espanhola, ele vai entregar medalha pra Jenner Hermoso, meio-campista fenomenal, craque e tudo mais. E eles se abraçam, como ele abraçou todas as outras jogadoras, e ele segura a cara dela e dá um selinho na boca dela e ela fica meio sem reação e continua e tal. E isso acabou... Eu tava vendo ao vivo, você também, Sim. e apareceu no telão essa imagem. É. E na hora eu falei, mano, que porra é essa que acabou de acontecer? Enfim, e aí aquele negócio do título e tal, as meninas comemorando. Depois a gente foi ver realmente a imagem no celular, mais fechada, e a gente claramente entendeu que aquilo ali foi um assédio. Mas os dirigentes da seleção espanhola tentaram mascarar isso, divulgando vídeos da Jenner Hermoso toda feliz ali no ônibus. Então, enfim, a história é muito longa, a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui de tudo que aconteceu, porque o beijo, no final, ele foi só, tipo... a gota d'água, né? Foi o pior do pior do pior. Mas as meninas já vinham sofrendo ali na seleção espanhola por outros motivos. A gente tem essa abordagem quando a gente fala do futebol brasileiro, por exemplo, das condições que as meninas encontram e também das melhoras que a gente já exaltou aqui em relação ao que a CBF, por exemplo, fez durante a Copa do Mundo. E aí algumas realidades parecem mais distantes pra gente, né? Então, quando a gente olha o tipo de futebol que a Espanha entrega hoje dentro do campo, o que os clubes fazem, o que o Barcelona faz em território europeu, e a gente fala, nossa, quando que a gente vai chegar lá, né? E eu acho que esse documentário ele dá resposta para muita coisa, porque esse final, que é o beijo forçado ali, né? Ele tem início lá atrás. Então o documentário traz todos os problemas que ocorriam entre a federação e as jogadoras desde 2022. Então existiu ali um movimento de 15 jogadoras da seleção, jogadoras, assim, já experientes, que já jogavam há muito tempo, mais as 3 capitãs, que eram elas, a Jenner Hermoso, Paredes e Alexia Putellas, todas elas tentando exigir direitos básicos dentro da federação. Então, melhoras, assim, que uma seleção merece, um trato mais cuidadoso no dia a dia. Tipo, elas dão exemplo no documentário sobre, viajar 6, 7 horas de ônibus pra uma seleção. Às vezes chegando no mesmo dia, né? E aí isso é muito bizarro, assim. Eu confesso que quando eu comecei a ouvir esses exemplos, eu fiquei meio em choque, assim, porque, querendo ou não, há bastante tempo tem jogadoras que estão sempre ali no topo do mundo, sabe? Então, eu falei, você jura que a seleção espanhola não tinha isso até pouco tempo atrás? E é muito triste de ver que realmente não tinha. Então, quando elas se juntam para fazer esse abaixo-assinado, assim, eles chamam de rebelião, né, no documentário ali. Elas claramente estão pedindo melhorias no âmbito do futebol. E nem todas as jogadoras da seleção abraçam essa causa. Por quê? Porque... não são melhorias individuais, né? São melhorias coletivas. Na verdade, elas abraçam
até a página 2. Algumas jogadoras não se sentem à vontade, elas falam isso no documentário, porque, tipo, elas estão chegando agora na seleção, então elas, na seleção principal, né? Então elas falam, putz, eu sou muito nova, né? Quando rolou isso, eu nem sabia direito o que acontecia, o que não acontecia, e eu fiquei com medo de não me convocarem mais. E faz muito sentido, enquanto eu estava assistindo o documentário, eu ficava pensando sobre isso. Isso já rolou na CBF também, já rolou com a seleção brasileira feminina, há uns anos atrás, e eu tentei me colocar na cabeça da jogadora, sabe? Pô, você é uma menina super nova que tá chegando ali na seleção principal, você fica com medo de não ser mais convocada. Você não tem o mesmo culhão que essas 3 capitãs têm e que são reconhecidas mundialmente. Então, é uma decisão muito difícil, né? Você abraçar, putz, será que eu vou aqui assinar essa carta e nunca mais vou ser convocada, que é o meu sonho, é o meu trabalho? Ou será que eu deixo quieto e não faço parte disso e continuo sendo convocada? Eu acho que eu, como jogadora, com a cabeça que eu tenho hoje, não sei se eu fosse mais nova, eu iria pelas melhorias. Eu não deixaria de abraçar essa ideia. Mas é muito difícil, é uma decisão, cara, e a Paredes fala isso, né? Ela fala, eu respeito a decisão de todas as jogadoras ali, porque cada uma tem a sua história. E eu acho que esse movimento que elas fazem de vamos nos reunir e ter essa reunião com a federação, né? Vamos ali falar com o presidente e mostrar o nosso descontentamento com tudo que acontece. E na hora não conseguir falar, eu acho que a Ivana fala isso, que a reunião ia acontecendo e na cabeça dela, ela ia falando, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, e chega no final ela não fala. E aí a gente entra num outro ponto da vida da mulher e a vida feminina mesmo, que é você sentir as coisas e não conseguir verbalizar. Então, muitas delas até concordavam com o que estavam sendo dito, porque percebiam algumas coisas, mas não se sentiam fortes o suficiente para aquilo. E isso acontece muito no dia a dia com mulheres que sofrem assédio. Tanto que a gente vê um movimento muito claro quando uma mulher expõe um assediador, um abusador. Depois que essa mulher é escutada, né, ela é ouvida, aí sim as outras começam a aparecer e vira um efeito dominó. Então outras mulheres que passaram pela mesma coisa falam depois que elas têm certeza que aquela punição vai acontecer e que não vai sobrar para elas, né? O movimento inicial de você ir ali abrindo o caminho, ele é mais difícil, ele é mais complicado. Então, é bem detalhado isso, porque eu acho que o ponto central que a gente chega é como estruturalmente a federação era feita. Sim, na verdade, assim, acho que um grande resumo a Federação Espanhola só tinha o futebol feminino por obrigação. Isso até poucos anos, na verdade, acho que até a Copa, assim, porque as melhorias elas foram acontecendo muito também, porque a Copa estava no ciclo de Copa do Mundo, há 4 anos atrás. Elas batem ali na porta do presidente e pedem voo fretado e não 7 horas de busão. Você fala, putz, elas não têm o básico, né? E os caras ligam para ele pedindo relógio, pedindo maior premiação, maior salário enquanto tá na seleção, e ele super atende, ele é super cordial. Então fica muito claro para mim que a seleção feminina era tipo, beleza, sabe? Só para ninguém encher meu saco aqui. Só que chega uma hora que isso não é mais sustentável, né? Não dá mais para você continuar dessa maneira, até porque as jogadoras começam a cobrar, elas começam a ganhar voz no mundo, elas se sentem mais empoderadas e elas batem na porta dele e falam, amigão, aí não, né? Vamos melhorar isso aqui. E até mais do que isso, a partir do momento em que a seleção feminina espanhola passa a ser utilizada como uma moeda de troca. Então, quando o Rubiales pega o Jorge Vilda sem nenhuma experiência na seleção, sem nenhuma experiência com o futebol Chamou tático, um brother. né? Chamou um brother pra trabalhar. Sem nenhuma experiência com o futebol tático ali, de conseguir orientar jogadoras para os campeonatos. E ele ganha quase como uma premiação. Tô aqui de presente para você ter uma função à seleção feminina de futebol. E mais do que isso, como ele também era diretor de futebol, é um feminino. cara... Exato, é um cara que é o seu próprio chefe. Ninguém podia mandar ele embora, a não ser ele mesmo. Exato. E o chefe dele, que era, assim, grande amigo dele, melhor amigo dele ali, o Rubiales, nunca mandaria. Então, a seleção feminina fica na mão de pessoas que não ligam de forma alguma. E antes disso, já estava há muitos anos na mão de um técnico que não vencia nada. E que passava ano após ano com a seleção na mão, sem nenhuma vitória. Sem nenhum título, né? Sem nada de expressão acontecendo ali. E aí, basicamente, pra mim, quando elas batem na porta e pedem essas melhorias e elas não são ouvidas a princípio, elas se negam a serem convocadas de novo. E aí, perto da Copa do Mundo, elas percebem que os caras estão melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Elas falam, então tá, então a gente vai voltar
pra jogar a Copa. Só que nem todas são aceitas. Nem todas... Primeiro, nem todas querem voltar, porque muitas delas optaram por ficar fora da Copa do Mundo pra honrar os seus princípios. Então, assim, tipo, não me trato como atleta profissional, eu não vou estar ali. Mas as que voltam, elas voltam buscando essa melhoria. E aí, cara, quando a Espanha é campeã do mundo, pra mim, lá no dia, na hora, eu fiquei com um misto de tipo, que merda, porque esses caras não mereciam estar no poder, o Rubiales não merecia ser presidente, o Jorge Vilda não merecia ser treinador das meninas, e o cara foi campeão do mundo, tratando elas super mal. E ao mesmo tempo, depois de assistir esse documentário, óbvio, fiquei feliz por elas ganharem, pelas meninas e tudo mais, né, por tudo que elas representam pro futebol feminino, mas depois desse documentário, me veio um ódio dentro, assim, do tipo, por que esses caras tinham que estar ali, sabe? Que ódio que elas ganharam com eles ali, porque no fim, eles que deram esse título de campeã do mundo pra elas, entendeu? Sabe o que eu penso o oposto disso? Eu acho que elas vencerem e elas conseguirem a projeção mundial de um título de Copa do Mundo, né? De um... Sei lá, elas conseguiram a coisa mais importante que tem dentro do futebol. Passando por tudo isso, elas conseguiram expor e derrubar uma federação que nunca cairia se elas tivessem sido eliminadas. Então, assim, claro que quando acaba ali o jogo, e tem essa cena no documentário que é muito forte, que é o Rubiales campeão da arquibancada, lá da tribuna, o Jorge Vilda, um olhando pro outro, comemorando, e o Rubiales pegando nas bolas, sabe? Fazendo bem uma coisa macho, bem, né? nossa, o macho alfa do rolê e tal, na frente de um monte de mulher. E essa cena naquele momento é, estamos acima da lei, a gente conseguiu o que a gente queria, a gente trouxe quem a gente quis e vencemos o maior evento esportivo do mundo. E que eu acho que, assim, se elas caem, por exemplo, não teria essa projeção, elas iam lutar em silêncio, talvez muitas jogadoras desistissem da luta e não iam pedir para ser mais... não iam pedir mais para ter convocação e nem nada, porque... ia ficar por isso mesmo. Ah, beleza. Convocou, perdeu mais uma vez que a gente fracassou. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Se o Rubiales não dá o selinho na Diana Hermoso, você acha que ele cai? Não, é por isso que eu falo. E no documentário, quando as jogadoras elas falam disso, era uma coisa assim, uma hora a bomba ia explodir. Porque ele é tão macho alfa que ele não se aguenta. Alguma coisa ia acontecer ali. E se elas vencessem e ele não tivesse dado o selinho, eu acho que ainda assim elas teriam uma força pra virar e falar, pô, nós ganhamos o título, a gente tá saindo daqui. É a minha opinião, Eu realmente não acho, realmente não acho. E eu acho que, assim, se elas tivessem sido derrubadas antes do topo do mundo, elas não teriam a projeção que elas tiveram, porque elas foram abraçadas por todo mundo, assim, porque viram onde aquelas jogadoras chegaram, apesar de tudo. Então, óbvio, é o selinho que faz a coisa... O beijo, né? Eu acho que selinho parece até que a gente tá diminuindo o fato, né? Beijo. Eu acho que é o beijo forçado que rompe ali um muro absurdo e destrói tudo depois. Mas eu acho que tem essa questão de como é só o sucesso e a projeção que consegue fazer com que as coisas elas sejam derrubadas, né? Então, o que eu sinto muito, e tem essa cena muito forte dos dois ali, é que o Rubiales, sobretudo, ele se sentia acima da lei. Então, quando as meninas tentam enfrentá-lo, as 15 mais as 3 capitãs tentam enfrentá-lo antes da Copa do Mundo, ele vaza os e-mails, ele vaza as mensagens, na intenção do público atacar. Então, a voz do povo contra as jogadoras. Isso acontece. Sim. Então, as jogadoras são xingadas, a Aitana Bonmatí fica sendo xingada de feminazi, coisas absurdas, assim. Então, ele consegue, de modo estratégico, jogar todo mundo contra as jogadoras. E ele é arrogante a ponto de achar que nunca vai chegar nele, no sentido de... O segundo abaixo-assinado, digamos assim, que foi quando a Diana Hermoso foi beijada, e aí as jogadoras entram em choque, elas se unem... Elas não se unem somente o grupo que estava ali na Copa do Mundo, elas fazem um grupo de WhatsApp e elas colocam todas as jogadoras que já passaram pela seleção da Espanha. Então, jogadoras lá do início, jogadoras que não foram convocadas, jogadoras aposentadas, jogadoras atuais. E elas fazem esse grupo e na hora elas percebem, putz, a gente pode estar sendo hackeada. Porque se vazou o nosso e-mail, né, ali, logo a hora que a gente mandou, um pouco antes, assim, com certeza tem alguém de olho nos nossos WhatsApps. Então, elas fazem ligações, elas não mandam mensagem no grupo, elas se falam por ligações. E elas vão atrás polícia, enfim, não deixa muito claro se é uma polícia ou é uma investigação particular, mas elas vão atrás para ver se tem algum telefone hackeado, elas descobrem que tem.
um telefone tentou ser hackeado e não foi possível, e o outro telefone estava hackeado. Ou seja, o cara é tão arrogante, tão... Ele acha que ele tá acima de tudo. Que nunca ele vai ser atingido, né? E aí elas realmente conseguem, elas disparam o e-mail depois de estar assinado por todo mundo. E aí, finalmente, ele abre mão do cargo. Porque quando acontece tudo isso, depois da Copa do Mundo, todo mundo achou que ele ia renunciar ao cargo dele. E ele, mano, bate no peito e fala, imagina, ela que me abraçou, ela que me ergueu, ela que não sei o quê, jogando toda a culpa pra ela. E ele fala, não vou renunciar, não vou renunciar, não vou renunciar. E Jorge Vilda, vou renovar o seu contrato por mais 4 anos e vou aumentar o seu salário para €500 mil por ano. E aí todo mundo fica assim, tipo, que porra é essa? E a Alexia ainda fala sobre isso muito bem, assim, no documentário. Ela deixa muito claro que elas estavam de férias, então ela nem estava preocupada com o pronunciamento, porque ela achou que ele, né, juntou uma assembleia ali para falar, estou indo embora. E quando ela vê que, tipo, ele bate na tecla ali, não, eu vou ficar, a culpa é dela... Nossa, ela fica maluca e aí ela começa Ela faz o primeiro tweet, né? Tipo, Jenner Hermoso, eu tô com você. E aí vem o se acabou. E vira essa grande campanha, digamos assim. A mensagem que fica clara, acho que ainda mais para nós que somos mulheres, eu acho que é um documentário essencial para homens assistirem. Sim, homens jornalistas assistirem. Mas para nós, mulheres, que isso assim não é nenhuma novidade, esse tipo de coisa acontecer, fica claro que só as mulheres salvam mulheres no fim. Então, o que derruba a federação, e não é o Rubiales que cai sozinho, né? Cai o Rubiales, cai o Jorge Vilda, e aí cai uma galera que tava com eles, todos homens. E alguns, inclusive, se consideravam amigos próximos das jogadoras, né? Sim. E depois ameaçam a Jenner Hermoso, enfim, amigo nada. Né? Só interesse. Que basicamente elas precisam da força entre elas para conseguirem realmente superar uma coisa muito mais forte, muito mais séria. Porque é isso, e eu acho que a reflexão vem desse lugar de que você já luta mais quando você é mulher, então fica muito claro em vários momentos que elas não tinham direitos que os homens tinham, então enquanto os jogadores pediam por regalias, elas pediam por direitos básicos, elas precisaram segurar as próprias mãos, porque fica muito claro que durante a Copa era um grupo rachado. Porque as jogadoras que voltaram e que tinham enfrentado a federação não estavam satisfeitas com o posicionamento daquelas que foram convocadas só porque aquelas 15 tinham decidido não estarem ali, né? Então, eu acho que é muito complicado tudo isso, assim, quando a gente olha de fora agora, depois do acontecimento e, enfim, como as coisas vão ser daqui pra frente. A própria Jenner Hermoso, assim, como ela não conseguia falar dos sentimentos dela pras próprias amigas. Então, em vários momentos ali, com a Paredes e com a Alexia, as meninas falam, até X momento eu não sabia o que você tinha sentido, parecia que era uma brincadeira. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Pra mim tem uma cena muito marcante que é quando você tá ali na euforia do momento, você acabou de ser campeã, eu acho que a Jenner Hermoso mal teve tempo de digerir o que estava acontecendo com ela, o que tinha acontecido com ela. As jogadoras ao redor, não todas, elas acharam que realmente era uma brincadeira. Então elas estavam zoando no ônibus, tipo, vai ter casamento, que não sei o quê, porque como elas foram campeãs do mundo, a federação prometeu que elas poderiam ir para Ibiza de férias como uma premiação extra. Vai ter casamento em Ibiza e não sei o quê. E aí a Paredes vira e fala assim, eu não quero mais ouvir um pio sobre esse assunto, porque o que acabou de acontecer aqui é muito sério. Isso não é uma brincadeira. E aí as meninas, tipo, param pra pensar sobre o que aconteceu. E aí ninguém mais falou sobre isso no ônibus, né? E aí quando elas estão no avião, o clima tá super tenso, porque toda hora que alguém chegava perto da Hermoso pra conversar e tudo mais, chegava alguém da federação e ficava próximo, justamente para elas não conseguirem conversar e entender o que estava acontecendo. Então, assim, muito triste saber que a gente ainda depende, cara, de provar e lutar e brigar e ter que se unir pra mostrar uma coisa óbvia que tava ali na imagem, sabe? E pra mim o que mais me pega é como que os caras, não como, mas assim, os caras se sentem confortável a ponto de, mano, dar um selinho numa mina que ele não perguntou, que ele não sabe se ela quer, só porque ele acha, só porque na cabeça dele ele pode. Na frente do mundo inteiro. Mano, não é que... tava ele e ela e ele achou que... Sabe? Tipo, na frente do mundo inteiro, mano. Todo mundo vendo o cara... Tranquilo. Dá um beijo aqui nela. Não só isso, né? Carregar as jogadoras no colo, bizarro, mostrar... esse cara é louco. Pegar nas bolas, na comemoração ali da tribuna. Eu acho que... No fim, a gente tá falando de jogadoras com
uma super representatividade global, né? E elas ainda precisaram superar um sistema sendo ameaçadas, tentaram coagir a Jane Hermoso. Ela tinha medo de sair de casa e achar que estava sendo perseguida. Ela recebia e-mails com ameaçavam a família dela. Então, assim, isso é uma pessoa que está no topo do mundo, acabou de ser campeã mundial. Imagina assim, o que as meninas passam no dia a dia em situações muito menores que não tem nenhuma voz. Então, acho que a união global das mulheres, de jogadoras de outros países, de outros clubes, enfim, de fora da Espanha, terem apoiado o movimento do Se Acabou, foi o que fez essa chave virar, assim. E esse otário vazar. Eu tenho muita confiança no que as mulheres podem fazer com o mundo inteiro se elas se unirem, assim. Porque eu acho que durante muito tempo existiu essa questão e ainda existe da competitividade feminina, né? Que sempre foi muito instigada pelos homens, sobretudo, porque é bom isso pra eles, enquanto as mulheres se matam no ambiente de trabalho ou dentro de um clube, são eles que vão subindo nos cargos, são eles que vão sendo os amigos das jogadoras, ou das mulheres em um ambiente de trabalho. E a partir do momento em que a gente nota que, no fim, quem vai estar do nosso lado e por nós é também uma mulher, eu acho que a dinâmica do mundo passa a mudar um pouco. Acho que a gente ainda tá caminhando nisso. Acho que ainda tem essa competitividade feminina grande, mas que esses exemplos públicos, eles dão uma força para essa união ser maior, assim. Eu divido esse documentário em 2 etapas. A primeira etapa é o abaixo-assinado que elas fazem por melhorias esportivas, e a segunda etapa é um apelo feminino. E na primeira parte, nem todas as mulheres abraçam. Na segunda, nenhuma fica de fora. Então, assim, quando mexem com uma, claramente estão mexendo com todas. E isso é muito importante. E é muito importante nós, mulheres, enxergarmos isso. Tipo, mexeu com você, mexeu comigo. Sim. Porque poderia não ter sido com você, poderia ter sido diretamente comigo. Então, isso, pra mim, quando elas deixam muito claro que nenhuma jogadora ficou de fora, é sobre isso, sabe? É sobre... No fim, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Não é você que vai deixar de ser convocado ou eu. É tipo, tá rolando um assédio com uma mulher. E pode ser você, pode ser eu, enfim. Então, pra mim, esse documentário, ele mexe de várias formas. Então, até que ontem, quando acabou, né, a gente falou, nossa, preciso de um ar aqui pra dar uma respirada, porque ele realmente é muito forte e muito pesado. Mas, eu acho que a conclusão dele com o discurso da Jane Hermoso, e com as 3 ali conversando sobre tudo que tinha acontecido, ele é muito importante para meninas que assistem. Porque se tudo isso passa batido, se a Jane Hermoso, né, falar, não, galera, deixa quieto, tem medo de... Porque muita gente falou isso pra ela, né? Não foi nada, foi só uma brincadeira. A própria Alexa, que é a melhor amiga dela, enfim... Já foram namoradas. É o que dizem por aí. Até ela demorou pra entender que, tipo assim, não, aquilo ali machucou ela, foi um assédio, porque ela falava, não, imagina, não foi nada. Na hora da comemoração ali, a Jane Hermoso até fala, eu fui chorar pra você, eu chorei pra você e você não conseguiu perceber. E ela fala, eu não consegui mesmo. Então, é difícil, tipo, ver alguém passar por essa situação e não seguir com isso, né? Mas que bom que elas seguiram, porque era o que eu tava falando, o discurso da Jane Hermoso, pra uma menina que sente e assiste ele é muito foda. Sim. Ele é muito, tipo, exemplar, assim. Não abaixem a cabeça, não, sabe? Não deixem a galera fazer o que quiserem com vocês. Vocês também podem, vocês são foda. E nós, mulheres, somos. Então, isso é muito marcante, assim, pra mim. E tem essa coisa de que uma geração tão poderosa e vitoriosa, que é essa da Espanha, com jogadoras tão representativas pro mundo, né? Tem 2 melhores jogadoras do mundo dos últimos anos. Tem capitãs que... Soma 4 bolas de ouro. Na Espanha. Tem capitãs que tem uma representatividade grande em relação à liderança. Isso é muito poderoso para gerações mais novas. Muito. Então, essa geração mais nova da Espanha vai crescer e se desenvolver em um ambiente em que a seleção campeã do mundo enfrentou e derrubou um sistema de uma federação que minimizava, que assediava e que maltratava a modalidade. Eu acho que isso serve de exemplo para todas as federações, né? Porque eu acho que os caras... E eu espero, tá? Eu não sei, pois não sou homem e não tô nesse lugar. Mas, assim, se fosse um homem ou uma federação que tá acostumada a fazer isso, eu ia olhar e falar, putz, não mais, né? Não, é igual o caso dos jogadores que estão sendo punidos pelos crimes que estão cometendo. Sim. Isso serve de exemplo para outros que têm o costume de cometer e acham que nunca vai chegar neles, que, tipo, calma aí, amigão. A partir de agora, isso aqui,
rolou na Espanha, mas se rolar aqui no Brasil, as meninas vão derrubar. Se rolar na Inglaterra, as meninas vão derrubar. Então, acho que é um baita exemplo e uma baita lição de como enfrentar um sistema, sabe? É óbvio, ninguém quer que seja assim, né? Com Ninguém certeza. quer que uma jogadora precise, mano, receber um beijo na boca mundialmente sendo visto para que as coisas mudem. Mas eu acho que a galera começa a ficar mais esperta. E muitas vezes, nesse tipo de caso que aconteceu, que parece que a gente tem que desenhar, né, para muitos homens e às vezes muitos veículos que são comandados por homens, o tamanho da importância daquilo que aconteceu. E sim, por isso se falava mais do beijo forçado do que do título das jogadoras. Esse documentário, ele desenha do começo ao fim como é o processo e como as mulheres resistem para conseguir chegar ao topo, né? Algumas não conseguem, porque às vezes ninguém tem força suficiente para isso, mas que um grupo muito unido conseguiu. Então eu acho que, assim, se puderem, sentem-se com pais, amigos, família, mandem para as pessoas, porque quem assistir esse documentário vai acabar com uma visão diferente do mundo e, sobretudo, do mundo do futebol. É basicamente, achou que o beijo não foi nada? Senta aqui que eu vou desenhar pra você. E lá tá desenhado. Mas enfim, era isso. O nosso podcast era sobre esse assunto, porque é um documentário muito legal e ele não é leve, obviamente, mas ele traz bastante depoimento, bastante imagem de jogo e tudo mais. Então passa super rápido, assim. Fica a reflexão. Você vai terminar ele um pouquinho incomodada, mas é super importante. Então assistam. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Sim. A gente volta semana que vem. E pede pra galera não esquecer de se inscrever, deixar seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa avaliação no Spotify. Vale mesmo assistir, então quem não assistiu ainda, ou quem já assistiu e quiser deixar opinião aqui nos comentários pra gente, vamos bater esse papo. E é isso, eu gosto muito de documentário, da linguagem do documentário, né? E principalmente agora que a gente tem se acostumado com o fato das jogadoras se tornarem um pouco mais celebridades, algumas delas ficam um pouco mais distantes, assim, pessoalmente da gente, apesar das redes sociais. Eu acho que é um documentário que traz uma leitura muito pessoal dessas jogadoras. E jogadoras estão no topo do mundo, né? Então, de alguma forma, você se conecta com elas, você se sente próxima a elas. Melhores amigas. Eu e a Alex, a gente é melhores amigas. Há muito tempo já. E é isso, então. Depois contem pra gente o que vocês acharam. Fica aí a dica pra semana pra quem não assistiu. Beijo! Beijinho!